de hoje eu vou estar mostrando como fazer a gravação desse modelo de garrafinha aqui, que são os modelos de garrafinha com alça, beleza? Vou estar fazendo uma gravação aqui que a cliente pediu. Ela pediu aqui pra gente gravar o nome Luan Henrique, beleza? Então eu coloquei aqui, escrevi o nome no modo texto aqui do Lightburn mesmo, e aí coloquei aqui com a fonte Geórgia e em negrito, beleza? Então tá aqui o nosso nome. O nome, como é que funciona, né? Como eu já dei em várias aulas de garrafa. Se eu quero ele de cima para baixo, ele vai ficar dessa forma aqui. Agora, como eu vou querer ele em pé, Luan e Henrique logo abaixo, então eu vou vir bem aqui em girar e vou colocar menos 90 graus. Coloquei, o nome girou e agora ele já está aqui nessa posição, porque a nossa garrafa ela fica assim, lá no eixo rotativo, tá? Então, como ela fica assim, o nome agora vai ficar em pezinho, beleza? E aí, com isso aqui configurado, qual é o próximo passo? Alguns modelos a gente precisa espelhar. No caso do meu eixo rotativo, eu preciso. Então, eu venho aqui na opção de espelhar, beleza? Caso você não queira ficar espelhando a arte toda vez, o que você pode fazer? Você pode vir aqui na configuração do eixo rotativo e clicar aqui na opção espelhar a saída para o rotativo. Ela já vai sair espelhada e você não precisa ficar tendo esse trabalho de espelhar. O meu é o mesmo espelho porque eu já estou acostumado com esse procedimento, beleza? Então aqui está espelhado. E aí vamos falar aqui um pouquinho da configuração de potência e velocidade. No caso aqui, para essa garrafa, se eu quiser aqui a marcação mais pretinha, mais forte, né? Eu uso aqui 1800 de velocidade e 100% da potência. Agora, se eu quiser nessa garrafa aquele resultado prateado, né? Que é aquele resultado que a gente tem aquela mais clarinho, que eu uso a pasta de polimento, então eu já coloco aqui 6.000 de velocidade, beleza, pessoal? Então a ideia aqui, ela é essa, caso você queira cada uma das configurações, a ideia é essa. Lembrando, o meu laser, ele é um laser de 10 watts, tá bom? Então, dependendo aí da potência do seu laser, esses parâmetros vão mudar. E aí tem um jeito de você testar certinho, né? Que é o teste que a gente ensina no nosso curso, que é o teste do círculo. Como você identificar a potência e velocidade ideal para determinado material. No caso aqui, como eu quero mais pretinho, é essa potência que eu falei para vocês, tá? No caso, vai ser aqui 1800 e 100% de potência. Aí, com isso aqui configurado, aqui no programa eu já fiz tudo o que precisava. Agora, vamos lá pro nosso laser. Bom, galera, agora aqui a gente vai ver o posicionamento. Esse estilo de garrafa com alça, geralmente eu não recomendo muito pra galera gravar, a não ser que você consiga retirar a alça. Tem modelos que essa alcinha aqui sai, e aí fica muito mais fácil, né? Para você fazer a gravação. Esse modelo aqui eu tentei de todas as formas, não saiu. Então eu vou ter que gravar ele com a alça mesmo. Quando é caso assim, o recomendado seria o quê? O mandril, porque o mandril ia segurar e ia conseguir girar ela. Então para quem tem mandril aí tá na vantagem, mas a única vantagem é com relação a essas garrafas. No eixo rotativo a gente já tem uma limitação, que seria o quê? Se a gente girar muito, né? A alça, ela vai bater aqui do lado do eixo rotativo, certo? Então, se ele girar demais, a alça vai acabar batendo aqui. E aí, para evitar isso, o que você pode fazer? Não tem como. Então, você vai ter que fazer o quê? Limitar a sua gravação a uma área de trabalho, geralmente dá aqui 50 centímetros, né, a sua gravação, para que a alça não bata aqui, tá bom? Outro grande problema é que, às vezes, o copo ele fica caindo, ó, aí você perde inclinação. Segura aí. O que geralmente eu uso para solucionar isso? Normalmente, eu gosto de colocar um peso aqui na frente do copo. Ó. Vocês podem observar aqui de lado que ele está tendo uma inclinação. Então, essa inclinaçãozinha aqui, ó, ela atrapalha na hora da sua gravação. Então, para você melhorar isso, geralmente eu gosto de colocar um peso dentro do copo. Algumas vezes funciona, algumas vezes não. Vamos ver se nesse caso aqui funciona. Caso esse peso não funcione, ó, a inclinação continuou, o que eu posso fazer aqui? Eu posso mexer no ajuste traseiro aqui do meu eixo rotativo para subir. Ah, Luan, mas o meu eixo é do eixo que não ajusta aqui a altura. Dá uma olhada nesse vídeo que eu estou deixando aqui na descrição e no card aqui em cima, onde eu ensino a fazer um gabarito para garrafas inclinadas com MDF. Esse vídeo é muito útil para esse tipo de garrafa e também para copo Stanley, principalmente quando você não tem esse ajustezinho aqui de altura, beleza? Ei, as dicas do vídeo de hoje já estão muito bacanas. Dá uma pausa aí rapidinho, dá um like nesse vídeo e se inscreve logo aí no canal, que me ajuda muito a produzir mais conteúdo como esse, beleza? Vamos continuar aqui.
Bom, galera, a gravação aqui finalizada. Dá pra ver aqui que ficou uma gravação mega bonitona, tá? Uma gravaçãozinha aqui muito bacana. Não liguem pra essa fuligem, tá? A ideia que eu tava falando aqui pra vocês do enquadramento, né? Seria essa aqui, ó. Vou fazer aqui o enquadramento da arte, ó. Enquadrar. Pode observar, ó, que não bate a alça ali do meu objeto, ó. Ele enquadra e em momento nenhum bate nem lá embaixo, deixa eu focar aqui, nem lá embaixo, nem aqui em cima. Então, se o enquadramento ficou bom, a gravação vai ficar boa. Exatamente como esse exemplo que temos aqui. Bom, galera, vocês podem observar aí que o exemplo final ficou muito bacana. Muitos alunos e muitos inscritos aqui do canal me perguntam sobre essa fuligenzinha que fica. Galera, sabão e água, até mesmo passando a mão, vai tirar a fuligem e vai dar esse resultado final incrível aí que vocês estão vendo. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Valeu!